Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos corrigir exercícios relativos ao regime da separação convencional, também chamada de consensual, de separação total, de separação absoluta de bens. Neste regime, que pode ser adotado por pacto antenupcial no casamento, ou por termo ou pacto de convivência na união estável, cada um dos cônjuges ou companheiros permanece com a administração total de seus bens. Por isso que a gente chama de separação total ou absoluta, porque aqui não haverá a comunicação destes bens. Vamos ver então. No número 1, Pedro casou-se com Laura em 2015 pelo regime da separação consensual ou convencional de bens. Antes do casamento, em 2012, Pedro adquiriu um apartamento. Laura, por sua vez, adquiriu um sítio em 2013 e um automóvel em 2014. Na constância do enlace do casamento, Pedro recebeu um prêmio da loteria no valor de R$200 mil, adquirindo com este valor uma casa. Além disso, nos anos em que permaneceram casados, Laura acumulou R$50 mil em uma caderneta de poupança com economia de seus proventos. Com o desejo de se divorciarem neste ano, aponte como deve ser realizada a partilha de bens do casal, justificando sua resposta. O apartamento de Pedro adquirido em 2012, o sítio de Laura em 2013 e o automóvel em 2014, como são bens adquiridos antes do enlace, sem sombra de dúvidas, constituem bens particulares de cada um deles. Então, o apartamento é de Pedro, nessa partilha, nesse divórcio, o sítio é de Laura e o automóvel de Laura. Em relação à casa adquirida com o prêmio da loteria, como foi um ato praticado por Pedro, considera-se também um bem exclusivo dele. Já os recursos constantes de caderneta de poupança, como advém de economia dos proventos de Laura, também constituem bens particulares de Laura. Este regime, ele pode ser encontrado no Código Civil a partir dos artigos 1687. No número 2, nós vamos considerar a situação anterior. Então, Pedro casado com Laura desde 2015, pelo regime da separação convencional. Aponte a quem caberá uma aplicação financeira de R$40 mil de valores obtidos da locação do apartamento de Pedro nos anos de 2018 a 2019. Pessoal, o apartamento era de Pedro, a aplicação financeira de aluguéis de um apartamento que é de Pedro. Logo, a aplicação financeira também é de Pedro, bem particular dele, que não se comunica com Laura. Na número 3, Luiz Fernando e Maurício estabeleceram uma união estável, formalizada em 2017, para a qual elegeram o regime da separação absoluta de bens, separação convencional absoluta total. Em 2015, Luiz já havia adquirido uma casa e, em 2016, Maurício recebeu de herança de seu pai um apartamento. Em vista desse enunciado, determine como devem ser partilhados os bens do casal, considerando que eles desejam dissolver a união neste ano, justificando sua resposta. Ambos os bens adquiridos antes da união estável. Portanto, a casa de Luiz Fernando é dele, o apartamento de Maurício é dele. Nesse regime, pessoal, os bens, eles continuam sendo exclusivos de cada um daqueles que adquiriu. Mas quando a gente fala que foi antes, aí é que não tem dúvida nenhuma que tratam-se de bens
particulares. No número 4, nós vamos considerar o enunciado da questão anterior. Então, eu tenho Luiz Fernando e Maurício, união estável, em 2017, regime da separação convencional. E aí, nós vamos pegar a casa que Luiz Fernando tinha, era uma casa que ele tinha adquirido em 2015, e ele vende a casa em 2018 e compra com o valor dessa venda um lote em 2019. Pessoal, era um bem particular que foi vendido e adquirido um outro bem com recursos próprios. Então, continua sendo um bem particular. Ocorre aqui também o que a gente chama de subrogação, um bem que entra no lugar do outro. No número 5, é uma situação bem parecida, nós temos Luiz Fernando, Maurício, uma união estável em 2017, o regime da separação obrigatória, separação convencional. E nesse caso, Maurício vendeu o apartamento que ele tinha, recebido por herança em 2016. Ele vende em 2019 e adquire um sítio. Pessoal, era um bem particular que foi subrogado por um bem agora também particular. Então, o sítio é apenas de Maurício. Na número 6, nós vamos considerar o mesmo enunciado. Então, Luiz Fernando, Maurício, união estável em 2017, separação convencional. E aí nós vamos considerar que Maurício recebeu por herança um apartamento no ano de 2018. Pessoal, este apartamento foi recebido por herança, exclusivamente para Maurício. Então, é um bem particular seu, em que não há qualquer participação de Luiz Fernando.